Fala, minha gente, que a doce paz de Jesus seja com todos vocês, sejam bem-vindos. Bom, hoje vamos explorar um tema profundo e inspirador: papel de Moisés como líder e profeta de Israel e o significado da profecia na fé judaico-cristã. Este conteúdo foi pensado para apoiar a você, professora de escola bíblica dominical, na preparação de uma aula rica que ressalte os pontos mais marcantes do legado profético e ajude seus alunos a compreenderem as complexidades da liderança espiritual. Obviamente, Moisés é um belo exemplo do que é uma liderança espiritual. Vamos começar pelo ponto essencial. Moisés não era apenas um líder comum de Israel. Ele era um homem marcado por um poder singular que o capacitava a guiar a nação em momentos de verdadeira crise. Apesar disso, Moisés conhecia suas fraquezas e, como qualquer ser humano, experimentou momentos de solidão e de autoconhecimento, de reflexão interna profunda. Embora tivesse o Espírito de Deus com ele, entendeu que a missão não poderia ser carregada só por ele e que ele necessitava de outros homens comprometidos com o mesmo propósito diante de Deus. Então, a necessidade da profecia e da direção espiritual é um dos pontos centrais que Moisés exemplifica e demonstra a importância disso para a vida do povo de Deus. O autor de Provérbios, no capítulo 29, versículo 18, diz que, não havendo profecia, o povo se corrompe. A profecia não era apenas sobre prever o futuro, e ainda não é. Ela oferecia direção, alinhando a comunidade à vontade de Deus. Na Bíblia, o profeta verdadeiro é aquele que fala em nome de Deus, vive em conformidade com as Escrituras, e aquilo que ele fala se cumpre. Exemplo disso incluem Abraão, o primeiro profeta mencionado na Bíblia, e Moisés, que foi reconhecido como o grande profeta da nação de Israel, com suas palavras carregadas de uma autoridade inigualável até a vinda de Cristo. O trabalho profético vai além dessas mensagens divinamente comunicadas de maneira totalmente místicas. Ele envolve também instrução, correção e até mesmo apoio pessoal, individual. Um bom exemplo é Elias, um dos grandes profetas da lei, que ensinou o povo a respeitar a lei de Deus, confrontando os pecados e chamando esse povo ao arrependimento. Essa função era crucial para que o povo entendesse seu propósito e mantivesse uma conexão com Deus. Até porque interpretações e mal entendidos sobre a profecia são uma questão importante que surgiu ao longo da história. Muitas pessoas interpretaram equivocadamente a profecia e geraram confusões na vida de muitos outros. Alguns judeus, por exemplo, acabaram idealizando o profeta como um líder político que restauraria Israel a uma antiga glória. Esse entendimento nacionalista muitas vezes obscureceu a missão espiritual de um profeta. Moisés já havia alertado em Deuteronômio 13 e 18 que o verdadeiro profeta de Deus jamais incentivaria a idolatria e que as palavras de um profeta sempre deveriam se cumprir. Mesmo com esses critérios claros, falsos profetas surgiram e desviaram o povo, especialmente nos tempos de Jeremias e Isaías, quando a sociedade estava cada vez mais afastada dos ensinamentos de Deus. Essa falta de compreensão levou a um afastamento progressivo de Israel dos valores divinos. Como resultado, o povo buscou em fontes equivocadas respostas para suas angústias espirituais, um comportamento que fez parte do histórico do povo por conta de profetas falsos. Para aprofundar essa discussão, você, professor, pode explorar a relação entre as promessas de restauração nacional e a verdadeira função dos profetas. O cumprimento das profecias e a missão redentora que elas anunciavam são parte importante também para serem analisadas e percebidas, porque como as profecias se cumprem na história redentora, revela o propósito de Deus para o seu povo, seja nos tempos de Israel ou no Novo Testamento. Podemos observar, por exemplo, que Deus prometeu levar o seu povo à terra de Canaã e dar aos descendentes de Abraão, e ele cumpriu essa promessa. Algumas profecias, como a morte do rei Jeroboão e a salvação de Samaria, demonstram o cumprimento literal do que foi profetizado. Mas a maior de todas as profecias cumpridas é a vinda de Jesus, o Messias. As profecias messiânicas se destacam como as mais impactantes no elo entre o Antigo e o Novo Testamento. De Gênesis 3,15 até Miqueias, Isaías, Malaquias, profetas anunciaram a chegada de Jesus e os detalhes de sua vida, traição e missão. O nascimento de Jesus em Belém
sua entrada triunfal em Jerusalém e até mesmo sua traição por 30 moedas de prata são exemplos do cumprimento das profecias, tornando-o único e irrefutável. Para enriquecer sua aula, é interessante debater com os alunos como o cumprimento das profecias reforça a legitimidade de Jesus como Messias de Israel e o impacto disso também para a nossa fé, a fé cristã. Então, para concluir, vamos revisitar o desejo profético de Moisés, que ansiava que todo o povo de Deus fosse profeta. Isso, de fato, tornou-se realidade após a vinda de nosso Senhor Jesus e o derramamento do Espírito Santo sobre todo o povo. O desejo de Moisés era que cada pessoa pudesse ter uma conexão direta com Deus, e esse chamado se reflete na vida de cada cristão. Josué é um grande exemplo daquele que foi escolhido ainda jovem e já com o encargo espiritual de servir ao lado de Moisés. Esse detalhe revela que a idade não define a capacidade de servir a Deus, mas sim o desejo e o compromisso com a fé na palavra de Deus. A profecia, portanto, não é apenas uma função isolada, mas uma dimensão ativa da vida cristã, que chama cada um de nós a buscar, ouvir e proferir os propósitos de Deus em nossas vidas e na comunidade. E esses propósitos são a revelação que a palavra do Senhor nos traz. Não se esqueça, meu querido, minha querida, profetizar é anunciar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a sagrada Bíblia que temos em nossas mãos hoje. Se você foi abençoado por esse vídeo, se você gostou e julga que pode abençoar outras pessoas, compartilhe, curta também o nosso conteúdo, assine aí o nosso canal, se inscreva no nosso canal, e aí eu te vejo no nosso próximo vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus.